Graça e paz, boa noite, na paz do Senhor Jesus. Eu aqui novamente, mais um dia, mais uma noite. Eu quero trazer para os nossos corações uma palavra diretamente do céu. E hoje nós queremos falar sobre amor. É isso mesmo, queremos falar sobre amor. E esta palavra está em 1 Coríntios, no capítulo 13, verso 1 e 2. Eu só vou ler 2 versículos. E depois eu vou lendo e vou transmitindo aquilo que o Senhor colocou nos nossos corações. 1 Coríntios, no capítulo 13, verso 1 e 2 diz: Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como um sino que tine. E ainda que falasse ou tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse montes, e não tivesse amor, nada disso seria. 1 Coríntios, capítulo 13, verso 1 e 2. O perigo de ter dons e perder o propósito. Paulo está dizendo que é possível falar bonito, pregar bem, profetizar, cantar e ensinar, e ainda assim não ter valor nenhum diante de Deus. O que adianta eu falar bonito, eu pregar, eu orar, eu cantar? De que adianta tudo isso se eu não tiver amor? Sem amor, até o mais poderoso dom espiritual se torna barulho vazio. Eu vou repetir. Sem amor, até o mais poderoso dom espiritual se torna barulho vazio. Veja bem, Deus não se impressiona com habilidade, mas com coração. Deus não se impressiona com habilidade, mas com coração. Muitos querem falar como anjos, mas não conseguem amar como Cristo. Percebe? Eu vou repetir para que você entenda. Muitos querem falar como anjos, mas não conseguem amar como Cristo. Você já leu e você já ouviu falar do tamanho do amor de Deus para conosco, do tamanho, da grandeza do amor de Jesus para conosco? Então não adianta eu querer fazer tudo, eu querer me apresentar, eu querer fazer tudo bonito para os homens, viver só de aparência para mostrar para os outros que eu sou bonzinho, que eu sei cantar, que eu sei falar, eu tenho uma boa dicção. De que adianta isso? Eu querer impressionar as pessoas com o meu intelecto. Mas se eu não amar, se eu não tiver amor, tudo isso é como nada. Tudo isso é como nada.
O tema da nossa mensagem hoje é: sem amor, nada do que fazemos tem valor. Permita-me repetir: sem amor, nada do que fazemos tem valor. Nós precisamos amar. Jesus nos deixou ensinamentos maravilhosos, ensinamentos poderosos. Tem um que ele sempre, e que está escrito, ele falou: amai-vos uns aos outros, como eu amei. Amai-vos uns aos outros, como eu amei. O dom não define o caráter. O dom não define o caráter. Ter profecias, conhecimento bíblico profundo e até fé para operar milagres não substitui um coração moldado pelo amor. Ter profecia, conhecimento bíblico profundo e até fé para operar milagres não substitui um coração moldado pelo amor. Há pessoas que sabem tudo da Bíblia, mas não sabem perdoar. Isso é o maior perigo, e você vê isso e você ouve isso. Pessoas têm um conhecimento vasto na palavra de Deus. Ele é um conhecedor nato da palavra de Deus, e alguns são até teólogos. Falo assim, mas ele não sabe perdoar. Mas aí tem um problema. Quando eu erro, quando nós erramos, quando nós pecamos, a primeira coisa que nós fazemos é nos curvar e pedir perdão a Deus, pedir que Ele perdoe, que Ele nos perdoe. Isso nós fazemos. Mas quando uma pessoa erra contra mim, quando uma pessoa comete uma falha contra mim, a primeira coisa que eu quero fazer é revidar e dizer: não, eu não perdoo, de forma nenhuma não perdoo. Irmão, se eu digo que eu amo a Deus, se eu digo que eu amo a Deus, mas aborreço o meu irmão, odeio o meu irmão, não perdoo o meu irmão, o amor de Deus não está em mim. Então eu preciso aprender a amar. Esse ensinamento foi o próprio Deus que deixou para nós. Amai-vos uns aos outros. Há crentes que movem montanhas, mas não movem o próprio orgulho. Ele tem capacidade para mover montanhas, fazer coisas difíceis, mas ele não move o seu próprio orgulho. Meu Deus! E nesse mundo está cheio dessas pessoas. São muito orgulhosas. Não são capazes de se humilhar um pouquinho, de se curvar um pouquinho. Não são capazes. Aí nós olhamos para essas pessoas e dizemos: mas essa pessoa não tem amor, não guarda o amor de Deus. O que te define diante de Deus não é o que você faz, é quem você é no amor. O que te define diante de Deus não é o que você faz, mas sim quem você é no amor. Sem amor, tudo torna-se nada.
Eu vou repetir. Sem amor, tudo torna-se nada. Paulo não diz que vale pouco. Ele diz, nada seria. Entende que nós lemos lá em cima? Ele não disse, vale pouco. Ele diz, nada seria. Trabalhar sem amor, nada. Servir sem amor, nada. Pregar sem amor, nada. Cantar, tocar, liderar, ofertar sem amor, nada diante de Deus. O que sustenta o ministério não é o microfone. Algumas pessoas acham que ter o microfone nas mãos é o que sustenta. É o amor de Cristo sendo derramado em nós através de nós. O que sustenta o ministério não é o microfone. É o amor de Cristo sendo derramado em nós e através de nós. A maior evidência do Espírito não é um dom, é o fruto. A maior evidência do Espírito não é o dom. Um dom é um fruto. Os coríntios eram ricos em dons, mas pobres em amor. Eles tinham lá tudo de dom. Dons lá eram ricos em dons, mas eram pobres em amor. Hoje também vemos muitas manifestações e poucas transformações. Vemos muitas manifestações e poucas transformações. É mais ou menos isso. Muito movimento na igreja, muito movimento, muito corre-corre, muito pula-pula, muita palma, muito barulho, mas transformação, nada. Dom funciona mesmo em gente imatura. Olha, dom funciona mesmo em gente imatura. Fruto só aparece em gente tratada. Fruto só aparece em gente tratada. Não busque apenas ser usado por Deus. Busque ser aprovado por Deus. Eu vou repetir, porque isso mexe muito lá dentro. Não busque apenas ser usado por Deus. Busque ser aprovado por Deus. Para nós encerrarmos, é uma aplicação para nós. Deus está chamando a igreja de volta ao essencial. Lembra? Antigamente a igreja era mais poderosa, mais fervorosa. Com o tempo foi se passando, a igreja foi se esfriando e Deus está nos chamando de volta à essência. A essência de quê? A essência do amor. O chamado hoje não é para fazer mais, mas é para amar melhor. O chamado hoje não é para fazer mais, mas é para poder amar melhor. Sem amor não há ministério. Não há comunhão, não há propósito. Sem amor, ouça, sem amor não há ministério, não há comunhão e muito menos propósito. A maior pregação é o amor em ação. Você pode pregar, como já falamos aqui em cima.
Você pode pregar bonito. Você pode ter uma retórica assim fantástica, pode ter o conhecimento profundo da palavra de Deus. E pode ser um mestre no ensino, mas se não tiver amor, se o amor não tiver em ação, nada. É o amor em ação que é a maior pregação. Você entende isso? Que Deus possa abrir o nosso consciente, abrir o nosso entendimento e que nós possamos aprender a amar mais, nos doar mais. Porque não é o bastante falar bonito. Não é. Você sabia que tem muita gente que te abraça e que beija você, mas não ama? Olha, lembra de Judas? Andava com Jesus todos os dias, estava com Jesus, comia com Jesus, metia a mão no prato aonde Jesus colocava as mãos também. Andava, mas não amava. Na primeira oportunidade que Judas teve, ele traiu Jesus. Com o quê? Com um beijo. Que Deus possa ministrar nos nossos corações isso. Que possamos amar. Que possamos nos doar. Que Deus nos dê um batismo, irmãos. Amigos, que Deus nos dê um batismo de amor. Eu posso orar por você? Posso fazer uma oração? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, lemos e falamos a Tua palavra nesse momento. Falamos sobre amor, do que vale ter um vasto conhecimento na Tua palavra, ser rico e cheio de conhecimento, mas não amar, não ter amor. Segundo o apóstolo Paulo diz, não adianta falar bonito, falar a língua dos homens, a língua dos anjos e não ter amor. É como se fosse um tino com um barulho, um sino com barulho de lata. Deus, em nome de Jesus, nos enche de amor, nos enche de graça. Pai, nos ensina a amar, nos ensina a amar. Derrama esse amor nas nossas vidas. Pai, nos ajuda a cada dia. Abençoa-nos a cada dia. Pai, nos dê vitória, nos dê graça. Senhor, que esta palavra, ela possa falar nos nossos corações, nas nossas almas e possa encher o nosso espírito de prazer. Pai, obrigado por tudo. Eu te agradeço. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meu querido, minha querida, meu amigo, minha amiga, que Deus abençoe a sua vida. Que Deus dê graça para você. Receba o meu abraço e que Deus te abençoe em nome de Jesus.